E aí, pessoal, hoje eu vou falar sobre um assunto que a gente que trabalha com obras gera uma dúvida muito grande aí nos canteiros, principalmente entre pedreiros, recém-formados em engenharia, que não tem o contato prático ali, então aprende ali a parte técnica e não tem a parte prática, então fica difícil ali assimilar. Então, nesse vídeo aqui eu vou trazer de uma forma bem simplificada qual a diferença de você falar que uma viga está engastada em relação aos pilares, como a viga se comporta em uma obra, que um projeto feito por um engenheiro lá no escritório. Será que realmente ela vai se comportar da maneira que ela foi projetada? E o que é um engaste na obra, simplificadamente? Então, quando, pessoal, os engenheiros, os projetistas, eles estão fazendo um projeto, seja ele um projeto de uma casa-terra, seja ele de um edifício, então é comum a gente ouvir falar, essa viga está engastada em relação aos pilares, essa viga está rotulada em relação aos pilares. Então eu vou falar sobre rótula, que é o termo mais comum, né, que a gente utiliza em obras, principalmente em obras de pequeno porte. Então o que acontece? Quando o engenheiro ele chega para você e fala, o pedreiro, né, eu, por exemplo, quando ele chega para mim e fala, essa viga está rotulada em relação aos pilares, ele está querendo dizer para mim o seguinte, que todo o esforço daquela viga tem que ser resistida pela armadura de baixo. Todo o positivo da viga, toda a flexão que essa viga tiver, ou seja, todo o embarrigamento que essa viga tiver, tem que ser resistido pela própria viga. Os pilares, eles vão ajudar em quê? Na carga axial, ou seja, por exemplo, se você tem uma carga chegando ali de 5 toneladas em 2 pilares, teoricamente, 2,5 toneladas vão para esse pilar e 2,5 toneladas vão para esse pilar. Isso no conceito de rótula. Mas isso é lá no escritório, lá quando o projetista falou, isso aqui está rotulado. Ele quer dizer o quê? Que não há transferência de momento fletor para o pilar. Então, o que isso quer dizer na prática, traduzindo em miúdos? Então, quer dizer que se a viga deformar, certo? Porque você vai fazer os seus pilares, você vai concretar a sua viga, e quando você tirar as escoras, a viga vai ter uma deformação natural, certo? Por quê? Toda a estrutura deforma, quer você queira ou não. Então, no que essa viga deforma, pessoal, faz aquele embarrigamento, é um processo natural dela querer levantar as pontas. Então, quando o engenheiro fala para você, essa viga está rotulada, ele está querendo dizer o quê? Que essa viga tem total liberdade de rotacionar aqui nos apoios, porque se ela fletir, ela vai querer levantar os apoios, levantar no apoio. No que ela levanta no apoio, ela quer rotacionar. Só que a gente sabe que em concreto armado, isso não existe, né? Porque a gente concreta tudo junto. Não é uma peça, o pilar está aqui, eu coloco uma viga, aí sim ela deformaria, então ela levantaria e não teria conexão nenhuma aqui com o pilar, então ela, em certa forma, ela faria essa rotação. Só que quando a gente concreta lá na obra, a gente concreta tudo junto. O concreto armado é uma estrutura monolítica, então ele é concretado tudo junto. E o fato de ser concretado tudo junto não quer dizer que está engastado. Ainda é uma rótula, certo? Querendo ou não, há uma certa rigidez ali no apoio, porque eu concretei o pilar e a minha viga junto. Então, de certa forma, quando essa viga querer deformar e ela tentar rotacionar, como ela está presa aqui concretada, tudo junto, a princípio ela vai querer trabalhar como um engaste, mas como ela não tem armadura, certo? Porque o que é um engaste, pessoal? É uma transferência de momento do pilar, da viga, para o pilar. Só que essa transferência de momentos, essa transferência de esforços é feita através de uma armadura, certo? Por quê? Quando essa viga quer deformar, eu tenho uma barra de ferro aqui que vai impedir essa rotação. E no que eu impeço essa rotação ali da cabeça da viga no pilar, eu deformo menos o meio. Então, por isso que vigas engastadas, elas tendem a deformar menos, certo? Então, à medida que eu não consigo rotacionar, porque eu tenho uma barra, 2, 3 barras de ferro, aí quem vai decidir é o projetista, eu evito de rotacionar, porque as barras de ferro estão aqui,
e eu deformo menos o meio. Se eu não rotaciono aqui, eu deformo menos o meio. Então, a princípio, como eu montei essa viga lá na obra, coloquei só em cima e não coloquei nenhuma armadura de ligação, essa viga não é um engaste, ela é uma rótula. Então, a princípio, ela vai querer trabalhar como engaste, porque eu concretei tudo junto, só que quando vier as cargas e a deformação, ela vai rotacionar de qualquer maneira e vai surgir algumas fissuras aqui, certo? Então, aquela viga que foi projetada por um calculista como uma rótula, ela chegou para mim na obra, eu coloquei, ela se comportou como um engaste a princípio, mas quando as cargas chegaram, ela realmente foi se aproximando de uma rótula como é projetado lá pelo calculista. Então, essa é a diferença. Engaste, eu preciso ter uma armação, uma armadura que dê uma continuidade, que faça essa transmissão de momentos da viga para o pilar, transferência de esforços da viga para o pilar. Se eu não tenho essa armação, não é um engaste, é uma rótula. Então, a quantidade de barras que eu vou colocar aqui na ligação é que vai me dizer se essa estrutura é uma estrutura totalmente engastada ou ao meio termo ali, que é uma semi-rígida. Então, os nós semi-rígidos. Não é nem um engaste e nem uma rótula. Então, eu espero que tenha ficado claro. Se ficou alguma dúvida, eu sei que é um conceito muito técnico. A gente que trabalha em obra, eu sou pedreiro, então é difícil realmente a gente entender em primeiro momento, mas trabalhando ali no dia a dia, a gente percebe o comportamento desses elementos e uma estrutura, ela comporta do jeito que ela tem que comportar. O que nós como pedreiros, temos que olhar o projeto, obedecer o projeto e tentar minimizar essas deformações, porque deformações qualquer peça vai ter. O nosso papel é seguir o projeto para que ele se comporte da maneira que ele foi projetado. Então, a maneira que a gente vai executar vai diminuir essas deformações. Nunca deixar de existir, porque isso é um processo natural de cada elemento. Beleza, pessoal? Até uma próxima.